Bom dia a todos. Hoje, 25 de outubro de 2025, estamos iniciando mais uma reunião do projeto que visa implantar a Escola da Sabedoria. Então, com a palavra, a Beth, a nossa líder no projeto. Muito bem. Nós vamos, então, primeiro pedir a Deus, pedir a Jesus a orientação, a condução de nosso trabalho, para que a gente possa conseguir ampliar nossos pensamentos, consiga ampliar a nossa visão desse futuro, para que o nosso trabalho possa fluir de acordo com aquilo que nós temos traçado dentro da nossa existência. E que possa esses passos primeiros, que nos inspiram nos passos seguintes, serem produtivos, e que nós consigamos hoje vislumbrar um pouquinho mais à frente os passos próximos. Que assim seja. Que assim seja. Deixa eu pegar aqui agora. Vocês estão visualizando o nosso roteiro aí, certo? Sim. Então tá bom. Deixa eu trocar de tela, que agora eu estou vendo vocês. A Beth não deixou eu fazer a prece, tá tudo bem, não tem problema, né, Zé? A gente... Eu não li, você ia fazer. Não, mas tudo bem. Eu tenho terapeuta hoje de tarde, aí eu já trato isso hoje. Já, né? Perdão, eu nem li lá, olha só. Então tá, mas não, importante. Eu assim, ó, eu estava pensando, gente, eu não sei se eu estou muito. Quando tem uma mediunidade que é fake, como é que diz, Beth? Tem um nome isso, não tem? Que a pessoa acha que está recebendo uma mensagem, ou que está ali, né, naquele momento de até conversa com o doutrinador, mas não é, aquilo é da cabeça dela. Como é que chama isso? Anímico? Não sei, a pessoa inventa, ela acha que é o espírito que está ali, que ela está de médium, e ela está falando tudo ali como se fosse, mas ela está tirando da cabeça dela, não está recebendo de ninguém, né? Mas só que esse processo é chamado intuitivo, né? A gente acha que é da nossa própria cabeça e não é. Não, eu sei, mas é que a Giovana que dizia que às vezes alguns médiums não estavam em transe, estavam tirando deles mesmo aquilo que estavam conversando. Existe duas coisas, né? Que uma é o chamado misticismo, né? Uhum. Agora existe o estado anímico, que é nosso próprio conhecimento funcionando e as nossas necessidades também, elas saem fluindo através de nós mesmos, né? Então, é só a manifestação de nós mesmos, nossos próprios pensamentos. Sim. Não, mas então, tudo isso para dizer assim, fulano não pode, os outros estão trabalhando, o colega está doente, e o assunto que a gente tem que conversar é um assunto que não é de poucos, é de muitos, mas eu acho que é a providência divina que está dizendo assim, não, deixa só esses três agora conversar, iniciar sobre isso, consolidar uma visão, e depois, é claro, compartilhar, receber opiniões, sugestões, mas já com, pelo menos assim, aqueles que são mais cabelo branco, que eu acho que somos nós mesmos, né? Isso, os três que estamos aqui. Isso. E que tem as suas experiências participando de empresas, enfim, a Beth com toda essa história aí de uma organização sem fins lucrativos, eu, espelhado até na experiência profissional de trabalhar para entidades sem fins lucrativas, ajudei a criar e fiz lá do meu jeito todas as coisas, então é isso, acho que nós temos que aproveitar então a manhã de hoje. E aí o Zé, eu sei, Zé, que você está preocupado um pouco, né? Assim, normal. Mas, Zé, ninguém sabe tudo. Eu até te disse lá da questão das patentes, de valores, porque na época eu tive um outro projeto que eu tentei ia registrar a marca, e aí depois tive que desistir, porque era muita burocracia e dinheiro, assim, que não tinha na época.
mas não sei se aplica agora, porque essas coisas vão mudando, né? Então, depois fiquei pensando, né? Mandei aquele baita áudio dando uma aula. Eu digo, pô, se eu estou no lugar do Zé, eu ia dizer assim, pô, por que esse cara não fez então? Porque sabe tudo isso e pediu para eu fazer, que não estou ligado no negócio. Mas é que assim, Zé, eu já estou liderando um pouco do braçal aqui, com todas essas informações, até demais às vezes, eu sei, mas está indo, né? Para mim está tranquilo de fazer. Eu sei que para vocês nem sempre é possível de consumir tudo isso com reflexão, com profundidade, mas está o registro. Então, o que eu imagino, acho que a Beth fecha também, é que todos nós, os outros, têm que protagonizar no seu espaço, dentro daquilo que já traz de conhecimento. E vejo que, pensei, né, de, pô, o Zé é o cara que vai nos ajudar, pelo menos no início, a ser o administrador. O cara vai cuidar das finanças, vai cuidar... Então, nada mais justo e necessário que o Zé pense, né, não sozinho, é claro, que estrutura organizacional esse trem aí, como diz o mineiro, vai ter, né? Então, Zé, primeiro, assim, me justificar, peço que tu me entenda, né? Espero que tu não tenha te sentido assim pressionado, cobrado, porque o ritmo é meio maluco assim quando a gente está com essas ferramentas de inteligência artificial, é tudo muito rápido. E para fechar minha fala inicial, eu estou até tomando banho mais rápido porque o meu cérebro está mais acelerado por conta do uso dessas ferramentas. E eu estou começando a dar uma pausa, não no sentido de que eu estou assustado, que isso, não, só para avaliar e refletir até que ponto isso é bom ou isso é ruim. Eu te diria que antes, quando eu estava mais sem trabalhar, estava mais envolvido com as coisas da família, problemas ali, coisas assim, convivendo menos com pessoas de fora, eu estava mais lento, estava mais, sabe? Acho que até um pouco depressivo, até por que não dizer. E agora o negócio está a mil, né? Mas aí você tem que regular em relação às outras pessoas, não dá para, né, ser no ritmo da IA com todo mundo. Então, fecho aqui e abro para vocês e nós continuar essa conversa sobre a organização, então, da escola. Então, Luiz, pressionado eu me senti, sim, mas não em relação ao assunto em si. Pressionado eu me senti logo que a Beth fez o convite. Pressionado em que sentido? Sentido de responsabilidade. Nossa, como que eu vou poder contribuir, né? Como que eu posso ajudar a construir? Como que eu posso, com a vivência que a gente já teve, de coisas comuns do dia a dia, como que eu posso contribuir? E sempre, como quando a gente vê, por exemplo, a Tiziane, que ela está na área de educacional, ela, como nós dissemos no início, é lá do chão de fábrica, ela lida com isso no dia a dia, então ela já tem, naturalmente, ela já consegue essa contribuição e tal. E eu sempre me questionando, ó, em que eu posso trazer de informações aqui para nos ajudar. Então, com relação à estrutura organizacional, na minha cabeça, a gente não ia começar já com um CNPJ, com uma estrutura formal. Não estou dizendo da hierarquia só, não, de ter as caixinhas ali ou as responsabilidades, mas de existir como um CNPJ mesmo, né? Na minha cabeça ia ser alguma coisa informal, assim como existe o centro, como existem as reuniões em que as pessoas participam, que querem receber uma orientação para o dia a dia ou para a vida, vão lá e assistem uma palestra e procuram, daquela palestra, tirar resultados para si, né? Na minha ideia, a Escola de Sabedoria ia trabalhar dessa maneira, exatamente como nós comentamos, a Tiziane comentou na última reunião lá, falou, tem uma pessoa que já tem colocado conteúdos, e já tem uma quantidade grande de pessoas que estão buscando conhecimento lá, né? Então, a minha dificuldade estava nesse sentido, e eu ainda tenho essa questão, ó, nós vamos ter um CNPJ próprio, né, até trazer para agora, para hoje, para a gente conversar sobre isso, porque
Na última reunião, a gente falou sobre, a Tiziane comentou sobre colocar lá no Instagram. Então, eu dei uma olhada lá e já tem outras, não sei se são entidades, que estão usando esse nome. Então, já que nós vamos formalizar, vamos ter um CNPJ, nós vamos registrar essa marca, aí começa a parte de custo, né? Então, eu vou abrir um CNPJ, aí eu vou ter já um custo fixo, um custo inicial de fazer a abertura, e depois eu vou ter um custo fixo mensal de um escritório. De onde nós vamos tirar isso, né? Até, Zé, assim, desanuviando sobre isso, eu passei para o Luiz Fernando o nosso estatuto, né? A gente fez alteração nele agora, em outubro, para a gente poder atender os SEBAS na educação, né? Porque a gente estava no SEBAS. O SEBAS é o certificado de filantropia, que te dá isenção de imposto de renda na parte de empregador e de PIS. Então, a gente já fez essa alteração, já está registrado na parte de educação, até pegamos o auxílio bastante aí do IA também, né, para nos ajudar a formular, e com 4 mãos aí, né, também de pessoas fazendo, dando aí uma organizada. No CNPJ, lá ele já está na parte de educação formal e informal, ele já consta lá. O CNPJ, a instituição, ela já tendo o estatuto, ela tem um CNPJ raiz, e a gente já tem um escritório que a gente já paga mensalmente. Então, você pode criar, como o Claretiano tem, né? Ele tem um raiz, e para cada núcleo dele, ele muda só o final dele. Como hoje, por exemplo, nós temos lá a marcenaria, que é o Arte em Movimento, ele está dentro do estatuto, ele tem um raiz e um finalzinho dele é diferente, a gente emite nota fiscal pela prefeitura, se a gente vender. Porque no Arte em Movimento, ele entra algumas coisas, né, de artesanais. Então, dentro desse CNPJ, cria que é a raiz dele, muda o final, a gente pode, enquanto instituição, requerer junto à prefeitura para emissão de notas fiscais, nós temos essa abertura lá. Então, isso não tem custos para emitir, tá? Enquanto essa é nota fiscal prefeituras. Então, mas se tiver um custo bem pequeno, que a gente tem. Então, dá para usar o CNPJ raiz da instituição e mudar o final e registrar, porque nós, assim, fizemos com o Arte em Movimento dentro do estatuto. O que vai ter que fazer depois é fazer uma adequação do estatuto, né? Nós fizemos agora para atender a nossa renovação do filantropia, que vence agora em dezembro. A gente está correndo contra o tempo. E o nosso CNPJ está sendo adequado agora também. Passamos essa semana, já está na Receita Federal, para fazer a inversão do CNAE principal em educação geral, e os secundários, então, na parte aí educacional, e aí entre outras coisas, né? Educação em geral e etc e tal. Mas ele já contempla isso no CNAE principal, que é o que define a sua atividade. Então, nós estamos fazendo alteração da nossa atividade principal para a educação, que já vejo muito há alguns anos, aí o Rogério insistia que a gente tinha que fazer, né? Então, como nós estamos fazendo a renovação agora do certificado de filantropia, a gente já vai inverter para a educação, né? Para ser certificado no MEC e não no MDS, que é o Movimento de Desenvolvimento Social, o Ministério do Desenvolvimento Social, que é a assistência. Então, a assistência passou para CNAE secundário agora, né? E não principal nosso, tá? Só para se tranquilizar você, sobre a história que for fazer isso, é um negócio, é uma outra coisa mais tranquila, só para a gente ter isso. Zé, ficou alguma dúvida aí sobre toda essa explanação da Beth, não? Com relação eu estou entendendo, assim, que dá para a gente filiar a Escola da Sabedoria numa raiz básica aí da oficina escola. Esse é um entendimento. Isso. Aí eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui com relação ao registro da marca, da marca Escola da Sabedoria. Sim.
Então, isso aqui, aí a gente é um assunto que eu vou deixar e a gente pode abordar aqui ainda hoje. Ainda, o que eu ainda tenho é com relação à nossa estrutura organizacional da Escola de Sabedoria, que para mim está muito simples assim, ó, tem uma área pedagógica que eu acho que pode ser liderada pela Ticiane, como ela está envolvida no chão de fábrica disso, né? E em grupos entre nós, a gente pegar essa parte administrativa e ir destrinchando, que é com relação a esse primeiro assunto da marca, por exemplo, precisa ser trabalhado. Eu tenho algumas anotações já, e conforme eles forem surgindo, administrativamente ir puxando isso. Então, eu me disponho a assumir, dentro dessa parte administrativa, regulatória, buscar informações. Mas seria de uma maneira muito simples. Eu não sei se só isso é suficiente para a gente chamar de estrutura organizacional. Não, com certeza. E eu vou só compartilhar a minha visão em cima do que a Beth falou, Zé, para ver assim, ó. A Associação Oficina Escola Professor Eurípides Barçanufo, nesse contexto de atividades educativas, independente do nível superior, médio ou fundamental, ela é a mantenedora, é a instituição mantenedora de quê? De projetos, programas e de outras instituições de ensino, pode ser só uma, não é? No caso, hoje, ela já é mantenedora da escola, professor Eurípides Barçanufo, a Beth me corrige depois se eu errar aqui, e também ela é mantenedora, pelo que a Beth falou, de uma atividade artesanal lá da oficina, lá, né? Não me lembro agora o nome, depois a Beth me lembra aí. Bom, como ela é mantenedora, como você disse, raiz, ela tem o CNPJ principal. A partir desse CNPJ, que muda os 2 últimos números, o que se cria contabilmente é filiais. Na linguagem contábil e fiscal são filiais. Então, mantenedora, Associação Oficina Escola, filial 01, não sei que número ficou, é a Escola Eurípides. Filial 2 é lá a marcenaria. Filial 3, se não tem outra, vai ser a Escola da Sabedoria. Bom, a Escola da Sabedoria, ela pode ter esse viés e tem que ter, porque a sua essência, por até aqui, é essa, de oferta, então, de eventos, de cursos, de palestras, de seminários, enfim. A gente sempre organiza, pelo menos eu passei a minha vida inteira assim, dentro das instituições de ensino, e posso dizer, então, se é uma escola, é uma instituição de ensino, inicialmente não formal, né? A gente tem ações, coisa pontual, é ali, ó, vamos fazer a ação da pizza. Então tá, ação da pizza. Começa dia tal, termina dia tal, é só no dia tal, tem início, meio e fim bem delimitado. Projeto, que é um pouco mais longo, mas também tem que ter início, escopo, orçamento, recurso, meio e fim, projeto. E programa. Programa é permanente. Enquanto tiver gente fazendo, gente precisando, acontecendo, é o programa. Então, o programa não tem início, mas não tem fim. Ele pode se encerrar. Então, basicamente, nós vamos, minha sugestão é estruturar as nossas atividades em ações, projetos e programas. Muito bem. Você foi brilhante aí em sugerir já a área pedagógica, a área administrativa, e para eu continuar tendo que fazer, eu vou sugerir a área tecnológica, certo? Então, 3 áreas. Na administrativa, a gente vai ter todo aquele clássico, recursos humanos, financeiro, contábil. Tem um escritório, mas alguém tem que organizar a papelada do dia a dia e mandar para o escritório, né? Extratos bancários, etc. RH, a gente vai chegar um momento que vai ter uma secretária, alguma coisa de staff, isso é natural, não tem como, né? A gente vai indo no voluntariado, enquanto não tiver recurso, depois, quem for trabalhar, que for entregar o tempo da sua vida, seu conhecimento, tem que ganhar, o mundo é capitalista. Então, bom, numa instituição assim também, o que é bacana? Isso eu experimentei na entidade que eu ajudei a criar. Um projeto.
Então nós vamos fazer o projeto Axiane, né? Ela está aí dando a ideia de ter os webinars, né? Webinar sobre... Ela vai seguir lá uma trilha de conteúdos. É um projeto. Então tá, a Axiane vai trabalhar, aí ela vai decidir, olha, eu vou fazer voluntário, mas nós vamos poder cobrar de alguém, porque não vamos dar tudo de graça, só se nós botar no bolso para manter. É um projeto, então, o administrativo entra aí, tá, mas quem é que vai trabalhar nesse projeto? É fulano, Beltrano, é só fulano. Vai receber? Vai. Então tem que saber pagar, vai ter que, né, vai ser uma RPA, vai ser um recibo, vai ser... Aí tem a questão também legal, né? A gente tem que tomar cuidado, todo mundo é espírita, todo mundo é temente a Deus, mas sabe como é que é, né? Então vê que não é à toa que a sugestão é que você assuma o administrativo. Olha quanta coisa, aí já coloquei no teu colo aí, né? Mas claro, Zé, assim, tudo isso você vai ter da minha parte muito respaldo, muita parceria. Apertou aí, Luiz, eu preciso organizar digitalmente essas coisas aqui. Eu preciso de um modelo de contrato para não sei o quê. Eu preciso de uma planilha. Tu me ajude a fazer uma planilha para controlar. Cara, é na hora, né? Então, é isso. E a parte pedagógica, eu acho que tem que ter também. E aí, Betinha, eu vou passar já a palavra para você. Eu acho que eu não sei se é uma outra área ou é junto com o pedagógico, tem que ter essa coisa da transcendência, da espiritualidade. Ou nós vamos embutir no nosso referencial pedagógico o que a pedagogia espírita já traz, que é toda essa questão, né, de transcendência, de estar aqui, mas ao mesmo tempo interagindo e buscando. Porque quando a gente cita Eurípides Barçanufo, a não ser que seja uma coisa que registraram quando ele era humano, vivo, senão o resto é psicografia, é coisa que vem do plano espiritual. Então, naturalmente, assim. Mas aí agora vamos por etapas. Zé, o que eu falei fez sentido? Complicou mais ainda? Porque eu tenho o poder de complicar, né? O negócio comigo é complicar, mas vamos ver. Complicou ou ajudou? Não, não complicou, não. Com relação a essas situações administrativas desse momento, eu assumo tranquilamente. Assim, vou pesquisar, estou pesquisando esse negócio da marca, como registrar a marca, com relação ao nome. Já percebi que, por exemplo, porque nós não temos um concorrente já usando esse nome, ele está vago lá no INPE, né? Poder, se a gente quiser, podemos fazer o registro, a solicitação do registro. Então, com relação a eu ir atrás disso, tá, tranquilo, não tem problema. O que ainda fica, quando a gente fala assim, vamos desenhar a estrutura administrativa, organizacional, eu entendo que vamos ter isso aí no futuro. Mais pessoas, mais colaboradores, né, com conhecimentos que vão estar, a nível de detalhe, contribuindo. Então, nesse primeiro momento, tranquilo de eu estar tocando isso, né? Não tem dificuldade. As dificuldades que eu tiver, pode ter certeza que eu vou pedir ajuda, sim. Então, quanto a isso aí, beleza, não tem problema. Betinho, o que você nos diz aí? O que a espiritualidade está nos dizendo aí há dias para você? Aí você vai revelar hoje. Nossa, nós estamos no caminho só. Essa colocação do Zé, ela é muito importante, Zé. Primeiro, nós precisamos registrar a marca. Antes de pensar em mudança no estatuto, inserir no estatuto e abrir CNPJ, tá? Primeiro, precisa registrar a marca. É o primeiro passo. Não tem que fazer o segundo, tá? Só para a gente pensar nisso. O segundo passo, aí feito isso, registramos a marca, então nós vamos estudar a colocação disso dentro do estatuto, registrar, fazer o que tem que ser feito, se precisasse inserir alguma coisa também, né? Porque ele cria um CNPJ próprio. Ele não vai dentro do CNPJ lá, ele vai criar um CNPJ próprio dele, e nós vamos ter lá dentro o que vai ser feito nessa escola, tá? Então, esse é um ponto. E aí, eu acho que esse é o passo seguinte, não adianta a gente pensar no próximo sem fazer esse registro de marca, é o passo a passo mesmo, tá?
Com respeito à questão, assim, depois eu vou submeter a você o que depois, hoje ainda, Fernando, que eu já escrevi lá, para você também dar uma olhada e também nortear, porque é o que eu penso. Eu comecei lá com uns preâmbulos, né, para a gente entender sobre a questão da escola da sabedoria, porque ela estava embasada nas artes liberais, o que elas significam. Enfim, depois aí eu passo para você, você cria alguma coisa para passar para a gente, para todo mundo olhar e ver se é isso mesmo. Então, eu entendi aquela questão das atividades, né, que a Ticiane falou nesse momento, que ela citou outras pessoas que já estão fazendo alguma coisa, por quê? Se a gente deixar para lançar só alguma coisa lá em maio, não somos conhecidos. Então, as atividades agora, lançar uns podcasts, fazer algumas coisas, né, matérias, né, que vão sendo colocadas no Instagram para a gente ir disseminando. Assim também, enquanto isso, a questão da marca, né? A gente vai falar em nome dela. Então, as atividades, em princípio, nesse momento, elas são essas, de a gente alimentar um Instagram e divulgar esse Instagram para as pessoas conhecerem. E dentro da questão também da organizacional, eu até estava pensando essa semana, a Silvia tinha citado a Doce de vir, né, para contribuir com a questão da parte da ciência da religião. Mas ela foi convidada, ela entrou e ela não se manifestou em forma nenhuma. Então, eu queria pedir licença para falar com a Silvia, porque eu tenho uma outra pessoa que gosta muito dessa área, e a gente conversa muito sobre isso, que é a Cláudia de São Joaquim da Barra. Então, eu passei para ela está lá olhando o nosso histórico, e ela tem uma empresa, inclusive, de mídia, tá? Eles trabalham com mídia visual, mídia digital, e aí eu acho bacana também, mas ela é uma pessoa que a gente discute muito sobre isso, né? E ela tem essa visão também sobre a questão das religiões como esse todo, né? Então, eu acho que ela é uma pessoa para contribuir mais aí comigo, tá? Porque a Doce, ela não se manifestou, ela não falou se vai participar ou se não, acho que a Silvia falou, porque conhece ela. Então, eu vou falar com a Silvia, para conversar, assim, quando ela não entrou em nada, não se manifestou, a gente substitui pela Cláudia, tá bom? Então, isso eu queria também passar para vocês. Então, eu tenho, assim, esse olhar... Roberto, Oi? só, assim, não conheço nenhuma das duas, né? Mas a gente nem sabe por que a Doce não se manifestou, talvez, né, são situações. Mas você acredita que poderia ter algum conflito se posteriormente ela aderir e participar? A Doce, você fala? Não acho que é Então, conflito, talvez. não. Então, vamos começando já. Você tem mais essa pessoa, eu penso assim, convida, Tá. e a Doce entendendo que pode contribuir também no momento que ela Ok. tiver disponibilidade. Eu vou pedir para... Participa, mas enquanto isso já vamos dando andamento com essa outra pessoa. Não, beleza. Aí tá, eu acho que é legal. Porque, assim, a gente vai pedir para a Silvia falar com a Doce, né? Se ela realmente quer participar, porque às vezes a pessoa ou não entendeu ainda, né? Precisa até olhar o site, porque a hora que eu converso eu falei com o Camilo, eu passei o site para ele ver, para ele entender o que nós estamos falando, ver as reuniões, né? Aí ele olhou primeiro. Aí eu passei também para a Cláudia, falei, Cláudia, olha primeiro, vê se é isso, se você quer participar com a gente, que a gente está nessa construção, e como ela tem, assim, ela sempre fala para mim, o dia que eu falei da escola da sabedoria para ela, ela falou assim, Beth, eu quero participar desse negócio aí, eu quero participar das reuniões, dos estudos, né? Eu quero participar desses estudos aí, porque são anseios, né? Então, eu vou seguir esse caminho, então. Trazer a Cláudia, depois eu pedir para a Silvia conversar com a Doce, né? Se ela realmente quer participar com a gente. Aí ela conversa pessoalmente também. Mas você falou assim sobre a questão do alto. Eu vou falar uma coisa para você. Você sabe, eu sou uma visionária, né, Fernando? Quando uma coisa nasce na minha cabeça, eu já vejo ela pronta lá na frente. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? Porque tudo na minha cabeça, ele é fotográfico. Então, quando eu penso numa coisa, eu já penso lá na frente. E talvez, assim, justamente porque essa questão, né, de descortinar aí uma coisa
Tem essa visão aí, né, que eu particularmente me dedico a ter, né? Então, mas a gente precisa desse passo a passo que está indo agora, né? Sem atropelos, que a gente está fazendo, o passo que o Zé vai atrás, que o outro. Aí depois a gente vai compondo isso, enquanto isso, cada um vai fazendo também aquelas tarefinhas. A Ticiane, né, já tem algumas ideias da gente poder, assim, submeter, ela fazer essa, né, e submeter aí ao grupo, para ela, vamos passar isso, e já começar nesse sentido, uma publicação pequena, que as pessoas querem interagir com essas ideias, né? Eu vejo muito mais do que se pode imaginar, eu vejo crianças assim, jovens e adultos, né? Que agora não sei se é verdade ou não, mas você sabe que a OMS nos catalogou como jovens ainda, né? Ah, Agora, é? eu não sei se é verdade, mandaram um negócio essa Não, mas semana. você sabe para que isso, né? Aham, por causa da Para que aposentadoria. para tirar direitos sociais, exato. Isso, eu sei disso. Eu falei essa semana, falei assim, nós vamos perder nossos direitos sociais aí. Mas até Não, nós não, né? 65 anos agora é jovem, tá? É. Não, mas assim, ó, a gente, se a gente se olhar no espelho, a gente vai ver que realmente chegamos nessa idade de uma forma muito diferente do que gerações passadas, né? Sem dúvida. Então, algo precisa ser repensado, ser feito, enfim. Bom, assim, ó, eu não sei, eu às vezes fico preocupado porque parece quando você fala, né, isso, não, mas já temos que estruturar, porque assim, eu fico ansioso no seguinte sentido, se a gente não dá dono para os cachorros morrem de fome. Sim, Então, claro que a gente tem que depois discutir como é que cada... No início é voluntariado, então, por exemplo, se eu sugerir que uma área de tecnologia, e no grupo sou eu que tenho um pouco mais de conhecimento sobre tecnologia, obviamente que eu sou obrigatoriamente, por responsabilidade, não é por direito nenhum, é responsabilidade, assumir essa posição. Tá bem, vamos lá, vamos seguir o barco. O Zé assumiu aí já, beleza, ótimo, é o administrador. Bom, a Betinha tem uma missão aí bem desafiadora, que é pegar. Silvia pensa de um jeito, Tiziane pensa de outro, a outra pessoa vem, pode pensar de outro. Isso tem que dar um caldo, e talvez na área essa transcendente pedagógica, ou pedagógica com todos esses ingredientes aí de muito tempero nessa área, não dê para ser uma liderança, é um colegiado, né? É um colegiado, é um grupo que está sempre se discutindo, negociando, pactuando, cedendo, avançando. Beleza, por quê? Porque é onde nós vamos ter o nossa essência. Não está na tecnologia e não vai estar aqui no administrativo. Obviamente que se não escolher as tecnologias e usar adequadamente, não vai adiantar um bom pedagógico também. Se não administrar sustentavelmente, não vai adiantar tecnologia de ponta nem pedagogia avançada, né? Ou, enfim. Então, tudo tem o equilíbrio, né? Tudo tem equilíbrio. Mas eu entendo esse passo a passo da Beth, não é? A questão da marca, ela não vai nos garantir, Zé, de automático, ir lá e tirar quem está usando a escola da sabedoria no Instagram, no Facebook, no YouTube. Isso a gente vai ter que entrar primeiro nas plataformas, depois que tiver a marca, pedir. E até nem sei se é o caso, gente. Eu acho que a gente pode criar um nome que faz conotação à escola, combinando um prefixo, um sufixo, e não entrar nessa briga, porque podemos até prejudicar algum projeto sério que usou e que não teve grana para se estabelecer como marca, mas está fazendo já na nossa frente um trabalho maravilhoso. Então, não sei até que ponto, acho que a gente tem que avaliar, mas obviamente que ter a marca é fundamental para evitar que outros depois, sim, venham e façam uso desse nome e aí nos desbanque, né? Tudo que a gente construiu vai por água abaixo. só Aqui eu estou na... Ah, perdão, Beth. desculpa, Pode falar. pode terminar, Fernando.
Não, eu ia já entrar nos desenhos ali só, mas pode falar, vamos dar assim, continuidade. é só reconsiderar, não é que eu digo assim que a gente não tenha que já dar responsabilidades, tá? É o passo a passo da formalização dessa hierarquia toda, ou dessa organização. Mas ela já tem que ter as pessoas responsáveis, quem vai estar fazendo o quê. Eu falei para o Zé só assim, a formalização dessa organização, ela segue primeiro um passo, né? A marca, e depois, mas dentro desse processo, o Zé está responsável de uma coisa, eu estou de outra, você está de outra, eu estou de outra, a gente vai juntando tudo isso. É preciso realmente ter as pessoas responsáveis pelos processos. Isso é natural que tenha que ter. O outro ponto que eu penso, eu não me preocupo, como você disse também, de desbancar o outro. Nós vamos ter a marca para que a gente possa ser dono dela e ninguém nos desbancar. Porque, de repente, pode acontecer o contrário. Então, nós temos essa garantia de toque. O que eu levo sempre, e eu fico encantada quando eu vi lá a sua pesquisa, e eu também andei na internet vendo essa pesquisa, porque eu tenho muito em mente assim, toda ideia de crescimento, ela é pulverizada no mundo espiritual e pega as pessoas que estão aptas a pegá-la, que estão dispostas a pegá-la. Vou dar um exemplo do avião. Quando foi descer a ideia do avião na Terra, né, que lá o Da Vinci já tinha até feito uns esboçozinhos, mas era hora de concretizar o avião na Terra. Então, foi reunido uma equipe bastante grande, chamado muitos que tinham aptidão para isso no mundo espiritual. Aí, a ideia foi lançada. Só foram 3 que abraçaram a ideia, Santos Dumont, os irmãos americanos e um outro francês. Foram os 3 que abraçaram a causa. E aí, houve toda aquela coisa, eles começaram o projeto. A ideia foi pulverizada. Então, toda a ideia ela é pulverizada no mundo espiritual. Pessoas são chamadas ali a ideia, porque chega momentos de ampliar na Terra esses conhecimentos, isso, aquilo, trazer progresso, né? Então, essas pessoas são reunidas. E aí, a ideia é lançada. Então, as pessoas acordam, algumas delas vão guardar as intuições e vão seguir o rumo, outras vão ficar levemente, outras vão esquecer e nem vão tocar naquele assunto. Então, essas pessoas que estão pegando as ideias também estão recebendo as informações gerais do mundo espiritual. Então, por isso que nós vamos encontrar muitas, depois, escolas, e não só no Brasil, mas fora do Brasil também, com as mesmas ideias. E elas são todas primorosas, tá? Agora, a nossa, de garantir a marca, para que depois não venha ninguém contestar-nos, né? Que a gente seja aí, depois ocorra algum imprevisto conosco quando tudo estiver montado. Só nesse sentido. Mas, realmente, a gente põe uma coisinha a mais lá, só para diferenciar, porque cada um vai trazer também de acordo com o que compreende, né? E é isso. Claro. Assim, ó, e também, agora aqui, pensando, nós temos um grupo, né? Somos já, nós os 3, mais 4, somos 7 pessoas, certo? Eu vou defender sempre o método democrático. Então, o que nós estamos aqui fazendo é discutindo possibilidades e alternativas. E o que nós vamos fazer na reunião seguinte, por exemplo? Olha, na reunião a gente pensou nisso, naquilo, está aqui uma proposta para apreciação do grupo e votação. Então nós pensamos, e veja que o desenho aqui agora, se vocês puderem dar uma atenção aí na tela, eu vou botar ele aqui em destaque. Ele não fala nem de assim, ele desenhou bacana, isso foi feito com a inteligência artificial, eu só botei as palavras lá em cima, né? E ele desenhou, então, desvendando as dimensões da escola de sabedoria. Então, temos lá, integração do conhecimento, que aí vai pegar pedagógico, transcendente, espiritual, para toda aquela celeuma lá de referenciais. Eficiência administrativa, então, né, já saiu a tese daquele clássico, assim, do diretoria administrativa, gerência administrativa, não, é a área de eficiência administrativa. Alguém vai liderar, com outros para ajudar, todo mundo ajudando, porque o que é ser eficiente administrativamente? Eu estou responsável pela tecnologia, que é ênfase na tecnologia,
né? E faz sentido com o que a gente vem discutindo. Nós vamos iniciar primeiro no virtual. Então, ênfase na tecnologia. Mas eu tenho que escolher tecnologias de preferência custo zero. E o que eu estou fazendo? Eficiência administrativa na dimensão financeira. Então, tudo está interligado. Inovação pedagógica, que aí é aquilo que a gente precisa fazer, não é? Depois ele sugeriu outros nomes, mas como a gente vai fazer uma sugestão para os colegas, e é bom ter um desenho, porque acho que ele orienta, para a gente riscar e fazer outro, ou só mudar a cor de um dos itens, enfim, ou o nome, eu gostaria que vocês dessem uma olhada. Eu posso tentar outras abordagens aqui, se vocês quiserem, mas senão a gente fica com esse por hora, por enquanto, para daqui ir evoluindo. O que vocês acham? Eu gostei muito, viu, Cristiano, inclusive dessas nomenclaturas diferenciadas, né? Esses tempos, eu não sei se foi quem que foi que citou, não sei se foi no nosso grupo mesmo, né? A gente hoje, eu não sei se foi até você que falou, porque a pedagogia nos remete à criança, né? Que é uma coisa, eu não sei se é isso que alguém comentou, e eu não pesquisei nada a respeito ainda. Eu acho que é até uma coisa para a gente começar a pensar sobre isso, mas também pode significar que é a nossa infância também espiritual, né? Então... É que tudo depende do contexto que você aplicar, como tudo, né? A palavra, né? Se você se referir à formação pedagógica formal, universitária, para o pedagogo é para atuar no ensino ali, fundamental, nível 1 e 2, né? E, claro, a orientação pedagógica, o profissional que orienta. Quando você fala da ensino-aprendizagem de adulto, aí tem a andragogia, que é uma ciência, uma área, nem sei se chega a ser uma ciência, mas aí se você fala, existe pedagogia empresarial, então, se pegar, acho que a composição etimológica da palavra, a gente vê que ela se aplica a muita coisa, depende do que encaixa, né? Então, não acho que nesse momento... Acho que não, acho que a gente... Eu também. Zé, o que você achou, Zé, dessa... Desculpa, Vete, o que você achou dessa estrutura aí, Zé? Então, eu achei muito bom, porque daqui, entre cada item desse, começa a se desenhar responsabilidades, né? Então, quando eu olhando por onde eu vou vou dedicar minha maior atenção, que é a eficiência administrativa. Aí, dentro desse aspecto aqui, eu tenho que descrever algumas coisas, processos que vão ter que ser cumpridos para chegar nessa eficiência administrativa e dar base para as outras atividades, né? Então, isso aqui ficou muito bom, porque norteia. Muito bom. Você falou uma palavra mágica aí, Zé, processo. Se você tivesse falado assim, vou ter que delinear aqui o setor financeiro, o setor de RH, aí é silo. Esse negócio nunca deu certo e até hoje é assim, na maioria das empresas. Então, não, a gente olha processo. E no processo, todo processo tem que ter um dono. É a mesma história do cachorro sem dono. Todo processo tem um dono. E todo mundo que precisa atua naquele processo. Não importa o cargo do fulano, nem... Não se tem cargo, se tem funções, né? Funções. Bacana. Bom, a questão, então, Zé, tu vai investigar... Eu posso compartilhar rapidinho só uma experiência, porque eu fico... A escola da sabedoria, ela é muito forte. Essa semana eu estava conversando com o Eduardo, né, que é o diretor lá da escola, e eu estava mostrando para ele uma visão com respeito à escola. Eu falei, Lúcio, é porque ele começa a ter uma preocupação das crianças que estão na pré-escola e já lê e escreve. Como levá-las para o primeiro ano para alfabetizar se elas já lê e escrevem? Como é que vai fazer isso, né? E ele falou assim, olha, tem uma pessoa tal que conseguiu na diretoria de ensino pular 2 anos a criança, né? Eu falei, olha, nós temos que pensar não só nisso, mas o que eu penso para o ano seguinte, nós temos crianças ali, pelo menos 2, até mais do que isso, que tem um problema muito grande com o aprendizado por causa do barulho, elas não conseguem viver no barulho. E as crianças conversam muito alto, então a gente tem que estar sempre, eu vou lá, converso com as crianças, por favor, conversa. Eu também tenho problema com barulho, eu falo para elas,
Se começar muito barulho, me incomoda, minha cabeça zoa. Eles falam assim, é verdade? Ela fala, a minha também. Aí o outro começa a falar, né? Então, pelo menos numa sala lá, que eu fui conversar por causa de uma criança que está sempre na secretaria, que ele vai lá e tampa os ouvidos, né? Ele vai estar muito barulho, Beth, está muito barulho. Então, são pessoas, e ele é muito inteligente, ele aprende rápido, tem um outro na pré-escola também. Mas aí ele veio me trazer uma situação, falei, Eduardo, eu penso para o ano que vem, para frente, aí nós temos a nossa biblioteca bem ampla, e essa biblioteca bem ampla, a gente ter ali, não podemos mais criar as salas diferenciadas, porque é contra, né? O sistema não permite, que lá no passado tinha essas salas de integração, que só tem que inclusão para a sala de aula, mas vira exclusão, porque a criança não consegue ficar na sala de aula, toda hora você tem que estar remediando e acolhendo em algum outro espaço. Então, eu falei, o meu pensar, nós não vamos bater de frente com a estrutura, mas nós vamos criar com nomes diferentes uma área que essas crianças vão ter apoio mais fora da sala de aula do que lá dentro, mas misturadas com as suas idades. Por que o caso? Eu tenho lá a filha dele, né, que está no pré-2, tem 5 anos, ela lê e escreve, ela está escrevendo a biografia dela, sabe? Com 5 anos de idade. Então, claro que ela tem os errinhos lá, né? Por exemplo, escreve, se ela falar assim, ó, o final termina com E, ela fala I, ela escreve com I. Mas, ela está escrevendo, como que você põe ela para alfabetizar no primeiro ano? No segundo ano, que ainda é alfabetização. Então, o nosso ensino, ele é raso, a maior parte está no raso, então ele traz para o raso. Então, dentro disso, que a visão minha nasce na Escola da Sabedoria, que a questão das pessoas terem também condições de ir para algo que ela possa interpretar de forma mais ampla, né? Então, lá dentro da escola, nós já estamos com as preocupações, como nós vamos criar, eu falei para ele, eu visualizei, desenhei para ele o espaço, falei, nós não vamos chamar de que essas crianças vão estar em exclusão. Pelo contrário, nós vamos dar outros nomes, e por enquanto, né, até que a gente vá conseguindo ver que dá certo aquilo lá, e a gente também impulsionar a própria estrutura de ensino de que precisa ser dessa forma, e não daquela outra, porque Eurípides Barçanufo trabalhava assim, era por conhecimento, não era por idade. Então, enquanto a gente não pensar que nós precisamos agregar por conhecimento e não por idade, nós vamos fazer sofrer a meninada. Sim. Não, e na escola daquela da Ponte de Portugal, também era isso, né? Uhum. Juntavam várias faixas etárias e uns ensinavam os outros, era um negócio maravilhoso, eu acho. Não sei quantas anos aquele projeto lá, mas eu vi. Não, e cada vez mais, né? Tu tá falando desses que têm dificuldade com barulho, os que hoje chamam de neurodivergentes, não é isso? Autistas, neurodivergentes. Na hora que eu fui na sala, né, que eu levei o garotinho, falei, olha, vamos lá na sala, eu vou pedir silêncio, mas silêncio lá. Falei, eu também tenho, Bento, dificuldade com ouvir o barulho. Quando eu me percebi que eu estou sempre com a porta fechada por causa dos barulhos, porque eu não consigo pensar, minha cabeça fica zoada. Ele falou assim, fica também? Eu falei, fica. Então, vamos lá na sala, vamos. Então, ele foi comigo. Aí, chegou lá, eu peguei e falei com as crianças, eu falei, olha, nosso amigo Bento, como eu também, ele tem dificuldade com o barulho, a sala está falando muito alto. Eu tenho certeza que aqui tem mais amiguinhos também que também têm dificuldade com o barulho. Aí uma menininha levantou a mão, falou, eu também, Beth. O outro levantou a mão, eu também, Beth. Minha cabeça também fica ruim com barulho, o outro também. Eu falei, você está vendo? Nós já somos 5. Um problema com barulho. Então, como que a gente vai solucionar esse barulho na sala? Nós precisamos de mais quietude. Um pouquinho, pode falar? Mas levanta a mão, não vamos falar todo mundo junto, fala mais baixo, porque nós precisamos nos ajudar mutuamente. Aí ele vai, a sala dá uma acalmada aquele dia, ele foi tranquilo no restante do período na sala.
Mas a gente está enfrentando isso não só lá, nós estamos em outras salas também com as mesmas coisas. Não consegue ficar, porque o barulho vai aumentando, aumentando, eles vão ficando atordoados e tem que sair da sala. Agora, você imagina isso no ensino público, pela quantidade de crianças, e, enfim, né? O quanto que isso deve estar complicado, né, para lidar, né? Demais, demais, demais da conta. Os professores de verdade estão vivenciando um momento de crises fenomenais, fenomenais, os movimentos de crise dos professores, com depressão, afastamento, que são imensos. Bueno. Só um Zé, segundinho que eu vou ver quem está chamando na porta e já volto. tá bem. O Zé, acho que seria bom você ter, a partir de agora, um e-mail da escola, porque assim, ó, antes de eu sair aí de Batatais, eu credenciei Euripides, a Beth me explicou tudo que ela fazia, certo? E aí eu digo, Beth, você tem o centro espírita, você tem a escola, você tem... então você tem aqui uma holding. E essa holding vai chamar euripsbarçanufo.org, certo? Aí, por conta da escola... É esse e-mail que você está usando já. Isso, por conta da escola, a Google forneceu, então, todo o workspace gratuito. Você tem... Só que, claro, como é escola, eles têm algumas seguranças, você tem que estar habilitando quando precisa de algum recurso para adulto, mas isso é tranquilo, é só... Então, se você concordar, eu vou criar um e-mail para você, no domínio euritsbarçanufo.org, para você começar, então, a organizar as informações, as coisas que você vai fazer, dentro dessa estrutura, porque eu também já coloco lá as minhas coisas, e a gente vai criando, então, uma estrutura de pastas, né, de diretórios lá, já da escola, já tem até, né, deixa eu ver se está aqui onde eu criei, mas eu vou fazer de forma mais estruturada, eu vou criar um e-mail, escola-da-sabedoria@euripsbarçanufo.org. Esse e-mail é da escola como um todo, esse é que vai gerenciar tudo, e aí vou criar o teu, já tem o meu, e cada um que for trabalhar, vai usar um e-mail institucional, certo? Beleza, aqui, beleza. Eu acho que fica bem, né? Porque aí não mistura com as coisas pessoais da gente, é muita mensagem, muita coisa, e a gente se perde, Zé, né? Fazendo assim, fica de bem direcionado. Já está aqui, ó, já tem aqui, ó, Escola da Sabedoria. E aí depois a gente vai criando. Aí eu crio, na verdade, eu já aproveito, dou uma organizada. Abaixo dessa Escola da Sabedoria, dentro dessa pasta, eu vou criar essas aqui, ó, integração, eficiência, inovação e ênfase. E aí cada um vai cuidando do seu quadrado lá, com as suas informações. Tá? Beleza. Beth, Oi. Nós aproveitamos que você saiu aí e já demos um golpe aqui já, né? Que bom, hein? E aí, como nós vamos botar em votação, eu já fechei com ele, nós vamos votar na nossa proposta, você já perdeu, mas eu vou te dizer igual o que é, então, né? Então tá bom, eu já aprovei também. Vamos lá, ó, assim, ó. Primeiro eu propus para o Zé usar um e-mail, ele passar a ter um e-mail no domínio @euripsbarçanufo.org. Isso, né? acho isso essencial. Isso. Aí dentro dessa você mesmo cria, né? Isso. Dentro dessa estrutura, que já tem aqui, ó, a Escola da Sabedoria, eu vou reorganizar essas pastas que eu estava criando, e aí nós vamos criar abaixo dessa pasta aqui, dentro dessa pasta, essas 4 dimensões aqui, certo? E aí o Zé, por exemplo, com o usuário dele, vai ser o dono, proprietário, responsável da eficiência administrativa. E ali ele bota tudo que é informação que ele for precisando, criando planilhas, documentos, contratos, aí ele organiza a questão administrativa da escola, da sabedoria ali. E cada um vai ter, então, o seu quadrado. Ô Zé, qual é o e-mail que você quer? É josé.quê? Luiz, acho que pode manter o José Arcolino. Eu uso o José Arcolino @gmail.
Tá. O que muda é só o domínio depois. Né? Na verdade, ele vai ficar José.arcolino, tá? Beleza. Isso. Bom. Deixa eu ver aqui, que eu até me perdi da nossa anotação aqui de pauta, mas eu acho que nós já conseguimos, de forma muito bacana. Vamos ver aqui. Você não vê a estrutura organizacional, relato sobre os assuntos, tá? Você vai dar sequência, então, na questão, ver aí processo, como é que faz, quanto é que custa. Geralmente tem uns advogados que são especialistas nisso, né, Zé? Eu não sei que caminho que você vai perseguir, mas eu até tinha um contato de uma moça de Ribeirão Preto. Era ela que ia fazer para mim, mas aí depois não deu no bolso. Mas ela é muito boa, assim, muito séria, muito profissional. Mas daqui a pouco você tem algum conhecido, algum amigo aí, fica mais fácil. Então, E a gente tem também lá, por exemplo, tem a Roseli, que também é advogada e trabalha num escritório de comercialização de imóveis também, então ela tem alguns conhecimentos, ela pode nos ajudar, se não tiver, pode dar norte também, né? A gente então pode dar uns lugares aí. Em relação à marca, o que eu superficialmente tenho de conhecimento é assim, existem escritórios de advogados e tal, que eles ficam de olho nessas situações. Quando alguém registra uma marca, eu não sei que ferramenta que eles têm de busca, que eles recebem essa informação, independente, a marca está registrada, beleza. Aí, de repente, alguém fala assim, eu vou abrir um CNPJ para mim. Vou lá, abro um CNPJ, Escola da Sabedoria. Esses caras recebem essa informação, eles vão lá no INPE, pesquisa, essa marca aqui já existe. Então, ele vai no dono da marca, aí ele, tem alguém que está usando o seu nome. Abriu uma empresa lá em tal lugar e está usando o seu nome. E aí, ele usa isso para prestar serviço. Né? Eu vou entrar com uma ação para você, tem todo um processo legal. Pelo que eu li sobre o registro, não é necessário que a gente tenha aí um advogado. Eu estou falando isso com a visão de custo. É semelhante ao despachante automotivo. Sim. Eu preciso do despachante para registrar meu carro? Sim e não. Se eu souber me virar, eu não preciso dele. Se eu não souber, eu vou lá no despachante, levo os documentos, ele faz tudo para mim, cobra por isso. Tem gente que fala, mas é sacanagem o cara cobrar se não quer grátis. Não é sacanagem porque ele está prestando um serviço a alguém que foi procurar, né? Então, com relação à marca, eu penso da gente ir caminhando. Já identificamos no próprio site lá do INPE que essa marca não está registrada. Então, vamos tentar fazer o registro. Se tiver alguém que tenha conhecimento jurídico que possa orientar sem custos, melhor ainda. O caminho é esse aí mesmo, vai lá que dá para fazer. Beleza, vamos tentar fazer. Mas aí, se necessário, vamos procurar assessoria jurídica. Se bem que o Google hoje dá todas as instruções para a gente, caminhos. A gente vai pesquisando aí dentro, ele desvenda o universo para a gente poder realizar essas coisas, né, Zé? Então eu prefiro esse caminho da gente tentar fazer o registro, né? Vamos caminhar administrativamente nesse sentido. Primeiramente, durante essa semana, Beth, eu vou pedir sua ajuda aí com relação ao escritório contábil aí da oficina escola, já explicar o que é que a gente está fazendo, que a gente vai querer mais uma divisão ali no CNPJ existente, pegar essas orientações dele, né? Porque o primeiro passo é esse. Poderia já fazer o registro, pedir o registro da marca em nome da oficina escola, sem a gente ter o nosso CNPJ, porque posteriormente é possível que a oficina escola transfira o domínio da marca para a Escola da Sabedoria, que vai ser um CNPJ novo. Não, mas o Zé, não, é assim, como o raiz já é da oficina escola, a marca é da oficina escola, certo? A gente vai, quando você falar com o escritório, você tem que dizer assim, nós vamos criar uma escola para ensino informal, é diferente da escola professor Euripides, e nós precisamos derivar do CNPJ raiz um CNPJ específico, por quê?
Ah, nós vamos fazer eventos pela internet, nós vamos cobrar, então as pessoas vão pagar, a gente vai ter uma conta de banco específica dessa escola da sabedoria, para ter controle, né, contábil, lá, financeiro à parte, mas assim, tudo que se fizer em nome da escola da sabedoria, por ela nascer mantida, por isso que é a mantenedora, mantida pela Associação Oficina Escola, tudo pertence à Associação Oficina Escola. Né? Aí, é claro, aí o risco, qual é o risco? O risco é político, né? Imagina que daqui a 10 anos a Betinha já desencarnou, e aí nós estamos aqui de bengala, mas estamos aqui ainda, e aí assume uma turma lá na política, ganha as eleições, e aí desvirtua tudo, começa a roubar, estou exagerando, né? E aí nós estamos ferrados, porque aí a escola está subordinada a essa estrutura. Eu estava dizendo para o Zé, Betinha, quando eu pedi o Google lá, eu lembro que você foi me falando tudo que fazia, centro espírita, isso e aquilo. Eu digo, não, Beth, então tá, você tem uma holding aqui, tem uma holding de negócio, e nós vamos criar, então, euripsbarçanufo.org. E até já tinha, Zé, euripsbarçanufo.org.br nos domínios de internet. E aí eu digo, não, vamos criar sem o BR, pronto, não tem problema. O Euripips é universal mesmo, então não vai ter problema, não precisa ficar preso no Brasil. E aí, então, é assim, mas é assim que funciona até onde eu consigo perceber, né? E acho que é por aí mesmo. Nós estamos, e eu não discordo disso, submetidos a essa organização mãe, que é a Associação Oficina Escola Professor Euripips Barçanufo. Que ela já é uma marca registrada. Só para, assim, voltar um pouquinho atrás do que você falou, Zé, é assim, ó, qual que é o passo a passo do nosso registro? Que se leva lá para o escritório, já confunde a cabeça dele de hora. E entra um outro processo ali, que, por exemplo, estatuto, ele é feito antes de mudança do CNPJ. E aí, nós temos aqui um cartório de registro de imóveis, que tem um rapaz que ele está meio bilolado das se não for muito mastigadinho para ele. Aliás, eu estou confundindo ele esses dias, porque ele me vê, ele já está confundindo todas as minhas informações. Mas por quê? Porque eu levei muito serviço para ele esses últimos tempos. E aí, quando eu chego lá, ele fala assim, daquilo, não, agora esse é o próximo passo. Então, assim, como que a gente altera as coisas? Primeiro de tudo, quando você quer alterar um CNPJ, você altera o estatuto. Você tem que descrever no estatuto qual é essa atividade que nós temos. Aí, a gente organiza, aí o Luiz Fernando pode nos ajudar com o IA, porque o IA, você dá as informações, ele traz texto, o que a gente quer para delinear, está muito certo ali dentro. Aí, a gente redige o estatuto, organiza tudo, porque tem que ser o estatuto para ser mudado, ele tem que ser a diretoria da associação que tem que assinar, tem que se reunir, assinar, concordar e assinar. Bom, beleza, levamos lá. Aí o Luciano, ele olha, você leva toda a documentação, aí pelo menos ele vai te fazer voltar umas 2 vezes, que ele faz, ele nunca dá o aval de primeira instância. Aí ele põe umas colocações lá, aí você faz as correções que ele pediu, volta. Registrou? Beleza. Agora, por quê? Porque existe um negócio agora que é um pedido de base, que a Receita, antes, quando ela tinha o presencial, não tinha isso muito, mas ela criou um sistema que aí eu tenho que, assim, até para registrar um estatuto, fez as modificações, fez tudo certo, tá tudo ok, diretoria, assinou, reconheceu firma de todo mundo, como tem as praxes documentais, aí tem que abrir uma DBE. A DBE é um documento que o escritório abre, que vai para a prefeitura primeiro, a prefeitura diz que nós existimos, aí volta, eu vou lá, reconheço firma, aí vai anexado no estatuto. Vai lá para o cartório. Aí o cartório vai analisar, está tudo certo, porque vai lá nessa DBE descrito o que nós estamos mudando no estatuto. Aí ele dá entrada na Receita. A Receita, ok, beleza? Fecha essa DBE. Tá, o estatuto está ok agora. Esse é o primeiro passo. Depois disso, aí é no escritório. A gente que leva. Aí abre outra DBE, faz uma outra ata, faz uma outra reunião para fazer alteração de estatuto, de CNPJ, acrescentar no KNAE secundário o que a gente quer.
que é essa escola, ou não precisa, se às vezes não precisa alterar estatuto, porque já disse que tem a educação informal, então às vezes não precisa modificar nada lá, mas se precisar incluir alguma coisa que a gente queira, tem que abrir, aí faz outra reunião, o que a gente vai colocar ali dentro, com a participação de vocês também, junto com a diretoria, e aí redige a ata. Essa não precisa ir no cartório de registro de imóveis, essa é para o escritório. Aí o escritório abre outra DBE, a prefeitura aprova, aí vai para dentro da Receita Federal com o que nós estamos colocando lá. Aí a Receita vai ali, fechou, tá beleza, tá? Agora, se for abrir, porque quando você faz o estatuto, você vai criar uma filial, você já tem que definir lá que ela é uma filial. Então, por isso que vai para o cartório de registro. Aí tem que fazer sim. Aí um CNPJ para ela particular, aí vai com essa ata para o escritório que cria. Então, essa não vai mais para o registro de imóveis, é escritório e Receita, tudo online, tá? Então, esse é o caminho, viu? E ele não é tão simples, então nós não podemos nem criar esse. Se eu for lá no escritório agora, nós vamos confundir a cabeça dele, porque ele também não tem muita coisa assim, que às vezes está ali, está tudo muito novo. Então, os caminhos são esses, tá? De criar. Olha, deixa eu de novo tentar aqui. Você foi falando e eu fui assim. Ó, primeiro, só discordando um pouquinho nós não vamos alterar CNPJ, nós vamos solicitar um CNPJ vinculado ao raiz. É um novo CNPJ vinculado ao raiz. Bom, nós não vamos criar um estatuto, nós vamos alterar, se necessário, o estatuto atual. Depois, você falando, me dei conta. Filial, acho que pressupõe um endereço diferente da onde é hoje o endereço da Associação Oficina Escola. Isso. Bom, se a Escola da Sabedoria vai funcionar aonde já é o endereço, para aquela salinha, aquela coisa simbólica que a gente está pensando, não precisa, então não é filial. Na verdade, é um CNPJ vinculado ao raiz, para a gente poder ter atividade econômica específica naquele CNPJ, para poder abrir conta bancária específica naquele CNPJ, etc, etc. E ter registro contábil também específico, depois consolida na matriz, ou consolida no CNPJ raiz. Mas então, Zé, é chato isso. Imagina a gente que está acostumado, eu e a Beth, nesses trâmites de cartório, estatuto, diretoria, vai e volta, já fica assim, né, trocando as patas. Então, não, é bem isso. Ó, nós vamos, então, por conta de uma nova atividade econômica, né, que é de educação, mas vai ter todo um staff, um portfólio de serviços, uma conta bancária diferente, então nós queremos um outro CNPJ vinculado ao raiz. E aí alguém vai nos dizer, e não é a Receita isso, aí talvez seja, a gente vai ter que ler o estatuto e vai ver se lá já diz que pode fazer isso, tá bem, não precisa alterar o estatuto. Né? Se você vai ler lá o estatuto depois, você vai observar que isso pode ter, tá? Mas o passo é esse: primeiro, alteração de estatuto, registro em cartório de registro de imóveis. Depois disso é que faz o CNPJ no escritório. Você não consegue fazer um sem o outro, porque a Receita, a gente tem que anexar, na hora que pedir alteração, para criar um CNPJ, ela vai pedir o estatuto. Mas então... Mas talvez não precisa alterar o estatuto. Isso. Se lá já tem, de forma... Depois eu vou dar uma olhada nisso, mas se já tem a possibilidade... Primeiro, o fundamental é o CNAE. Se tem o CNAE, está ok. Né? É o Código Nacional de Atividade Econômica. Aí, o que vai acontecer? Aí, na verdade, é o contador, um estatuto que já está ali, setembro, eu vi ali, outubro, agora registrado em cartório, pedindo a criação desse outro CNPJ, ponto. Isso, aí ok. Ponto. E o que a gente vai fazer depois? Depois a gente vai ter que fazer um regimento da Escola de Sabedoria, que aí é o que vai dar a sua estrutura organizacional, as responsabilidades de cada área, e aí tem o estatuto que é macro, que é geral, e a escola, por exemplo, eu acredito que tem, a escola lá de educação básica, tem o seu regimento, né? Porque precisa ter, talvez com outro nome,
Mas as universidades é assim, a mantenedora tem o estatuto, e aí as instituições, a escola, a universidade tem o regimento. Gente... Aí, Luiz Fernando, realmente é só assim, o Zé pode ver com o Danilo, porque eu dou contato do Danilo. Danilo, nós já temos nosso estatuto que está em educação informal. Ela precisa, para poder criar um CNPJ com a raiz diferente, precisa fazer alguma alteração ou não? Só pode fazer a DBE de acordo... Aí eu passo essas orientações para ver isso. Ó, é só com esse estatuto aqui, que já é da educação informal, pode-se criar esse CNPJ já com uma raiz diferente? Beleza. Com a raiz igual, e só o finalzinho, mudar esse final, como se fosse uma filial, tá? Aí eu te passo o contato. Eu vou tirar algumas informações com ele, algumas dúvidas com ele lá, por exemplo, a questão financeira. Eu vou registrar essa marca. Eu não tenho conta bancária, eu não tenho orçamento. Como que eu vou... Quem paga isso? A oficina escola pode pagar para mim? Eu sou um braço, não sou a oficina escola que tem a contabilidade dela. Eu tenho que ter uma contabilidade separada, eu tenho que ter uma conta para isso. Então, mas aí deixa, eu vou atrás, converso com ele e vejo o como fazer. Beleza. Hoje, assim, de recurso, quem tem a chave do cofre é a Beth, né? Então você sabe que ela é que vai dizer, olha, não tenho nem para a folha desse mês, que dirá para pagar a marca aí para essa escola que a espiritualidade inventou, mas não me manda dinheiro. Aí não adianta nada, né? Só manda trabalho, não manda recurso. Mas você sabe que uma vez lá atrás, nós estávamos num momento de crise muito grande. E agora, graças a Deus, até caminha bem, né? Aí eu estava orando, e o doutor Tomás Novelino mandou uma mensagem, falou assim, até para nós arrumar dinheiro é difícil. Aí eu me consolei. Mas ele falou assim, inspiramos vocês. Sim. Aí eu sempre pedi, Senhor, não manda dinheiro, manda serviço. Eu vou até tirar o casaco que deu calor aqui, fala em dinheiro da calor. Ô Zé, assim, aproveitando mais uns minutinhos, até para você entender, porque daqui a um pouco isso começa a circular em batatais e você não entende de onde que vem. Eu vou conversar com a Beth agora, você pode ficar aí, é muito bem-vindo, porque pode entrar dinheiro nisso aí. Nas consultorias que eu estou dando, eu estou aqui em Santa Catarina e eu fui ontem na Unesc, que é uma instituição sem fins lucrativos, 57 anos, fica em Criciúma, enorme, tem 18 mil alunos, tem 57 anos, e agora, tardiamente, está entrando na educação à distância, mas com essa pegada, né, de ser comunitária, de ter responsabilidade com a sociedade onde ela intervém. E, obviamente, que a EAD ainda aí, agora cada vez mais, porque o MEC voltou com a legislação mais pesada, tem que ter polo. E aí eu pensei, não, para um pouquinho, vou conhecer a instituição, vou dar consultoria para eles nessa área. Se for séria, tudo bem, a Escola da Sabedoria é informal, mas não custa nada a gente também trabalhar no formal, no ensino superior, daqui um pouco, e por que não uma parceria, então, para ser polo, já tem a estrutura da escola, ajuda a escola, vai entrar dinheiro, divide, vem um pouco para a Escola da Sabedoria, então nós já vamos começar a fazer business aí, nesse enrosco que nós estamos criando, certo? E aí, para você saber, depois, é claro, quando tiver tudo, contrato, essas coisas, você é o cara, e se isso envolver a Escola da Sabedoria, de fato, se a Escola da Sabedoria for só receber uma parte, ela é destinatária de um benefício. Então, ela não se envolve na gestão. A gestão é entre a Escola Euripides e a faculdade aqui. Beleza. Então, né, como eu estou no meio de todos, eu vou tentar fazer o ganha-ganha para todo mundo. Né? Então, é isso. Só para você saber, porque daqui a 15 dias, está uma placa lá na frente da escola, você passa lá e está lá, Universidade do Estado do Sul de Santa Catarina. Você, que trem é esse aí? Que negócio é esse aí, né? É educação, e a gente está conversando sobre educação e ninguém me falou nada. Então, não. Né? Então, só para você saber. Tá bom? Beleza. Então, tá. Betinha, a gente tem mais um tempo, então, para combinar já alguma... Sim. Tá bom. Zé, você fica aí, se quiser, nos acompanha, bem-vindo, tá? Mas não, eu vou sair. Aí, esse que vocês vão dar andamento,
Porque nós temos toda a metodologia da nossa reunião da Escola da Sabedoria. Você não vai fechar a reunião de hoje e dar andamento posteriormente? Ah, beleza. Não, eu vou parar, só vou deixar esse registro final, que é para contextualizar para os demais também. Muito bom. Tá bom? Beleza. Então tá. Valeu, Zé. Um abraço. Um abraço para vocês também, né? Temos já algumas coisas para fazer durante essa semana. Eu vou te procurar, Beth, para ver esse contato do contador, né? Sim. E já ver o que a gente já consegue caminhar com relação a essa parte do CNPJ, com relação à marca. Falou? Um abraço para vocês aí, tudo de bom. Obrigada, abraço. Boa semana, Zé. Bom fim de semana. Tchau.